a atual direção da CNE não tem credibilidade para conduzir as eleições de 2027 e que devem ser livres, devem ser justas e que devem ser transparentes, sobretudo. Mas por quê? O seu histórico, não é verdade, mostra-nos de que ao longo de tantos pratos eleitorais, não é verdade, tem-se verificado uma certa anomalia. Primeiro, veja uma anomalia que a CNE fez em 2017, não é? Imprimiram mais boletim de votos em relação ao número de eleitores. Essa brincadeira, a CNE havia feito isso nas eleições de 2017. Quer dizer, vamos supor que nós somos, vai lá, 8 mil eleitores, a CNE imprime 9 mil eleitores. É um exemplo. Em 2017, não é verdade, a CNE havia imprimido um número elevado, um número superior do número de eleitores. Então como é que você vai imprimir, por exemplo, 9 boletins de votos se nós somos 8 pessoas que vamos votar? São problemas graves. E outra questão é as empresas que prestam serviço à CNE. De quem são as empresas que prestam serviço à CNE? De quem? De quem? Essa é a questão. O problema das eleições de 2027 também prende-se nisso. O cidadão precisa saber quem é que vai buscar os votos, não é verdade, no Rivungo para contar em Luanda, porque eles concordaram, aprovou-se de que a contagem será nacional, ou seja, a contagem já não será local. Está errado. Se eu vou votar no BIE, se eu vou votar no Cunene, não é? A contagem deve ser lá onde eu votei. Como é que eu vou votar no Cunene? A pessoa que vai contar o meu voto está em Luanda. Quem é que vai buscar os votos no Cunene para ir contra aquele Luanda? Esse é um problema grave. São um concurso público que a própria CNE disse, não é, que essa das empresas. Essas empresas Indra, Sinfic, para mim, não devem conduzir mais o processo eleitoral de 2027. Essas empresas são plenamente fraudulentas. São as empresas que cometeram graves erros na Espanha, de onde são originárias. Portanto, nós ainda insistimos, não é, em acompanhar, em adotar, em que as eleições sejam realizadas com o apoio da empresa Indra e Sinfic. Indra e Sinfic nem tão pouco mais deviam estar entre nós. E uma outra questão que nós podemos colocar sobre a questão da CNE é: quem são os funcionários da CNE? Aí não está a falar. Não! Haverá concurso. Anunciou-se concurso público. Não, o concurso público foi anunciado. É relativamente à aquisição dos materiais. Não é verdade? Os tablets por ali fora. A questão que eu estou a colocar é: quem são os funcionários? Não está a falar dos comissários. Os comissários para político. Não. Estou a falar dos funcionários, dos técnicos, aqueles que mexem nos computadores lá na CNE. Quem são eles? Você um dia viu um concurso público da CNE? Que a juventude está aí lá a levar currículos a concorrer para ser funcionário da CNE? Não! Como é que as pessoas entram para trabalhar na CNE? Onde é que saem os funcionários efetivos da CNE? Portanto, são questões estruturantes que, a meu ver, antes de irmos às eleições de 2007, não é, devemos reestruturar a CNE. Devemos sentar, verificar de facto com que estrutura, com que direção da CNE vamos às eleições de 2007. Porque eu não posso ir a umas eleições de 2027 com esse formato dessa estrutura da CNE. Está mal? O Dr. Manico, ao meu ver, presidente da CNE, não tem autoridade moral para conduzir essas eleições, Alfredo. E é uma outra questão dos observadores eleitorais. É um processo que discutimos em 2022. O governo negou, não é verdade, com que a Igreja Católica, por exemplo, fosse membro observador eleitoral. O governo vai buscar um amigo dele do Congo, vai buscar um amigo dele do Ruanda, vai buscar um amigo dele de Moçambique para observar as eleições em Angola. Não! É preciso que a sociedade, as igrejas, na verdade, participem observando as eleições. Devem ser credenciados. Portanto, é um assunto que, ao meu ver, que não termina simplesmente em mero concurso de aquisição de materiais. É para sabermos a autoridade moral da direção da CNE. É para sabermos quem são as empresas e de quem são as empresas que imprimem os boletins de voto, que transportam os votos. Está entendendo? A base de dados, é preciso verificar aquela base de dados. O ficheiro informático da CNE tem listas que alguns morreram e trouxeram isso em 2022. Até os mortos votaram. Em 2022, até os mortos votaram. Nós não podemos ir nas eleições de 2017 com base de dados, com ficheiro da CNE desatualizado. Depois tem a questão que eles fazem de dispersão de eleitores. Eu em 2022, por exemplo, um caso prático. Eu em 2022 não votei em Luanda, mas eu vivo em Luanda. Me mandaram ir votar no BIE. Eu tive que ir no BIE e votar no BIE. Eu disse: olha, eu já não vivo no BIE, vivo aqui em Luanda. Não, o senhor vai ter que ir no BIE, votar no BIE. Mas não vou votar no BIE porque você não vive mais no BIE.
Tá entendendo? Essa descentralização, o pessoal vive no Samizanga, não é? Vão lhe mandar ir votar em Cacoaco. O pessoal vive em Cacoaco, lhe manda votar no Clemequesh. São questões que nós devemos refletir. A sociedade deve refletir. Os políticos devem refletir antes de irmos às eleições de 2027.